O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Salmo 118, o bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o justo. E o salmo de hoje expressa duas grandes preocupações do ser humano: as preocupações do corpo, ou seja, materiais, e as preocupações do espírito, daquilo que se passa no nosso interior. E quando uma e a outra estão em desequilíbrio, o ser humano sofre. E por isso o Salmo afirma no versículo 1: Feliz o homem e a mulher que observa seus preceitos e de todo o coração procura a Deus. E devemos nos perguntar: o que é procurar Deus de todo o coração? Hoje é a primeira sexta-feira do mês de julho, onde toda sexta-feira é dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Na pergunta como podemos procurar a Deus de todo o coração, primeiramente devemos ter a sinceridade da procura e podemos meditar sobre outros salmos, o 51 do versículo 10 ao 12, onde está assim: Criai em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora de tua presença, e não me retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com espírito voluntário. Vejamos, temos aqui um espírito de mudança, de busca, onde de fato queremos estar próximos a Deus. Estar próximos a Deus não é simplesmente fugir das coisas do mundo, mas que de fato a nossa vida faça sentido com aquilo que é justo, que é bom, que é santo, que é verdadeiro, que é misericordioso, que é fraterno. Não de algo longínquo, distante, mas de algo próximo, que possa trazer um equilíbrio e sentido para nossas vidas. E nessa dinâmica, a primeira leitura de hoje da profecia de Amós, capítulo 8, do versículo 4 ao 6 e versículo 9 ao 12, traz exatamente uma preocupações com as questões da vida. O profeta Amós, como já vimos ao longo da semana, um pastor de ovelhas e cultivador de frutas, foi chamado por Deus para profetizar ao reino do norte de Israel durante o período de prosperidade material, mas de grande decadência moral e espiritual. Os ricos e poderosos estavam explorando os pobres, praticando injustiças e idolatrias. Aqui não está dizendo que só os ricos exploram os pobres, que somente os ricos são exploradores. Mas está apontando que determinadas pessoas, quando chegam a certa posição social, estão sujeitas a desviarem o seu caráter. E vejamos, o desvio de caráter não depende da riqueza ou da pobreza. A decadência espiritual traz sempre um desajuste humano. E Amós continua na denúncia da injustiça. Denuncia aqueles que exploram os pobres e necessitados. E aqui não se trata de falar de caridade, se trata de falar de justiça. Embora distribuir comida, distribuir o pão, traz um senso de caridade e aponta também para a injustiça social. E vejamos, na denúncia da injustiça, o que ele aponta? Eles estão tão consumidos pelo desejo de lucro que mal podem esperar que passem os dias santos para retomar suas práticas desonestas. Eles estão reduzindo as medidas de grãos e aumentando os preços, usando balanças adulteradas para enganar e roubar os compradores.
E comparando as estruturas de hoje, do sistema econômico, do sistema político, de governança, temos vários exemplos de adulteração. Adúltero não é aquele que somente comete um ato de moralidade, de imoralidade sexual. Adúltero é todo aquele que forja e quer passar o outro para trás. Ou seja, uma decadência moral que traz a decadência do relacionamento humano. E a relação disso com o evangelho de hoje, em Mateus 9, do versículo 9 ao 13? Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Ou seja, nós temos o chamado de Mateus, um cobrador de impostos, também conhecido como Levi, e uma profissão desprezada pelos judeus devido à sua associação com o governo romano e à corrupção. E aqui Jesus está exatamente tocando na ferida social, no senso de que ele pega aquele que é o mais improvável para ser um dos seus seguidores, ele aponta que a restauração é possível, que o caráter pode ser regenerado. E se na leitura traz que Mateus prontamente segue ele, será que Mateus ou Levi já não estavam também cansados daquela vida? E a presença de Jesus entre pessoas simboliza sua missão de buscar e salvar os perdidos, de restauração. E certamente essa atitude de Jesus, como sempre, provoca nos fariseus questionamentos. Eles fazem o seguinte questionamento: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? E Jesus responde: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Ou seja, todos nós precisamos do médico das almas. Todos nós precisamos de Jesus. Muitas vezes nós podemos pensar: mas eu não sou digno, mas eu sou pecador. Parabéns, você está no primeiro passo de reconhecimento do início da sua conversão. Nós não podemos ficar estagnados na nossa indignidade. Nós temos que buscar realmente seguir, colocá-lo o nosso coração atrelado e alinhado à vontade de Deus. E nessa sequência viver uma vida melhor, viver uma vida no ressuscitado. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.